Olá, companheiros, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os ouvintes da Causa Operária TV e da Rádio Causa Operária, nesta belíssima parceria entre as duas instituições relacionadas ao Partido da Causa Operária. Nós estamos aqui no nosso 19º episódio do programa Música de Classe. Isso sim, exatamente isso que você está ouvindo, 19º episódio, são quase 20 episódios. Para quem não fez a conta, quase 20 episódios do programa Música de Classe. Inclusive, a gente estava discutindo aqui, talvez no próximo episódio a gente faça um negocinho especial. Mas, no mais, vamos seguir aqui, porque hoje é hoje e a próxima semana é a próxima semana. Bem, no episódio de hoje a gente quer prosseguir no mesmo ambiente que a gente estava na semana passada, e continuar falando da canção francesa, ou para os mais específicos e mais exigentes, a chanson française. Né? A gente falou na semana passada do grande Jacques Brel, né? De um músico assim, de de grande voz e interpretação nos palcos, né? Razoavelmente radicalizado e muito influenciado pelo movimento de maio de 68, que teve como sua capital a França. Né? Então, hoje, a gente querendo dar continuidade nessa temática, a gente vai falar de outro músico com características diferentes, que foi, a gente pode dizer que está no oposto do Jacques Brel. O Jacques Brel sendo afetado do ponto de vista da forma com que ele fazia música pelo movimento de 68, a gente está nessa semana falando do ilustre Jean Ferrat, que é outro dos maiores músicos assim que a França já produziu, né? E o Jean Ferrat, em contrapartida, por mais que ele seja um cara muito moderno e que tenha uma música muito diferenciada, não se compara aí com o que a gente viu aqui no quesito Jacques Brel, mas ele está aí no oposto, porque ele procura aí trazer um conteúdo muito diferente. Né? Eu falei errado, né? O Jacques Brel, ele tem aí ele manifesta toda aquela radicalização na forma com que ele produz as suas músicas, né? E na sua forma de se expressar dentro dos palcos. Já o Jean Ferrat está no oposto. Ele está aí ele transmite toda a sua radicalização de maneira mais literal, através das suas letras, nas suas composições, fazendo denúncias ao capitalismo, fazendo denúncias à atitude do stalinismo e entre outras coisas. Mas a gente vai chegar lá, né? Tem bastante coisa para falar. Nessa semana o resuminho foi menor, mas o músico não tem menos importância por causa disso. E, bem, aproveitando aqui, eu queria então já passar a bola para o companheiro Carlos Nishimiya, né, que faz as nossas cronologias aqui, para a gente já começar esse programa de hoje, que tem bastante coisa para falar. Só lembrar que o Chico tá com a cronologia dele aqui de caderno, né? O Chico hoje fez a lição de casa. Rádio, eu vou na rádio, é isso daí. Ninguém tá vendo do nada, né? O Chico fez a lição de casa. E hoje a gente vai ter a gente vai ter a presença do nosso companheiro Henrique Arias, para quem estranhou que estou eu que estou apresentando aqui, achou que estava ouvindo Pro Cultura sem querer, né? Ele não está apresentando hoje porque o companheiro Henrique Arias está entre nós, mas ele está a milhares de quilômetros de distância da gente. Ele tá tão longe que ele tá no passado. Eu estou a algumas horas de distância. Ele está apresentando esse programa diretamente do passado. No estado do Acre. Então ele vai estar aqui. Aquela história de bom dia, boa tarde, boa noite, vale muito para esse programa, porque de fato, né, eu tô 2 horas de diferença. Se a gente gravasse o programa mais cedo, era boa noite e boa tarde ao mesmo tempo. Então, o companheiro Henrique vai estar aqui por Zoom, né, fazendo os comentários dele também. Né, mas semana que vem eu espero que esteja tudo bem, que ele não seja devorado por alguma besta do mal. Ele sabe se defender. O cara Então, vamos lá para a cronologia do companheiro Carlos Nishimiya, pra gente parar de falar bosta aqui. Boca. Legal, obrigado então, Kaká. Então, a gente vai falar hoje do Jean Ferrat, né, que é considerado aí um dos músicos mais políticos, né, mais politizados aí da música francesa, né? E o Jean Ferrat, ele nasceu com o nome de Jean Tenenbaum. Ele nasceu em 26 de dezembro de 1930, né? E os pais deles eram... O pai dele era chamado Minatcha Tenenbaum, ele era um russo judeu. A mãe dele era Antoinette Malon, era francesa. Né? Ele era o mais jovem de 4 filhos dessa família, né? Uma família bem modesta. Né?
E o Minaccia foi um joalheiro que ele migrou para a França em 1905, né? Ele participou aí na Primeira Guerra Mundial. Ele trabalhava como instalador numa oficina de aviões. Foi lá que ele conheceu a mulher dele, que era trabalhadora numa empresa de flores artificiais. E em 1935, né, a família se muda para Versalhes, né? E o Jean Ferrat diz que ele herdou o gosto musical dos pais. Os pais costumavam frequentar uma casa de ópera, né, um teatro nacional de ópera cômica, e que a mãe era uma soprano, né, amadora, né, mas costumava cantar áreas aí da ópera Lakme, né, de Delibes e Manon, né, de Jules Massenet. E os irmãos do Jean Ferrat gostavam de ouvir músicas, né, de Charles Trenet, Tino Rossi e Jean Lumière. E o que mudou aí a história da família foi justamente a chegada da Segunda Guerra Mundial. O Minaccia, né, o pai do Jean Ferrat, ele foi novamente trabalhar, né, como voluntário ali para o exército francês, mas ele foi atropelado aí, né, pelas medidas antijudaicas aí do governo, né, do Marechal Pétain, né, que era o presidente francês da época, né. Ele foi obrigado a usar aquela estrela amarela que marcava os judeus, né. E em 42 ele achava que ele não tinha perigo, né, porque ele era naturalizado francês, casado com uma mulher francesa, né. Ele achava que ele não tinha perigo porque ele tinha uma origem judia, né. Mas não foi o que aconteceu, né. No verão de 42 ele foi preso, foi enviado para campo de concentração, para Auschwitz, onde ele acabou sendo assassinado, né. Mostrando de novo as pessoas subestimando os nazistas. Pois é. Ele é, pelo contrário do Jacques Brel, né, que era uma pessoa ele era filho de um burguês, né? O Jean Ferrat não, filho de gente simples. Gente simples, né. E inclusive imagina como não fica desestruturada uma família diante de um trauma desse tipo, né? A guerra já é uma situação complicada por si só. O próprio Jean Ferrat, de uma certa maneira, corria perigo, porque ser filho de um judeu, você meio que é judeu também. Isso, né? Tanto que a família teve que se esconder mesmo, né? Eles conseguiram o abrigo, né, com militantes comunistas, né, da época, que esconderam a família, né? Eles ficaram aí 2 anos escondidos aí num lugar aí. Quando eles saíram, né, eles foram para uma cidade, né? Deixa eu ver, foram para uma cidade chamada Cerdanha, uma região da Cerdanha, na França. E eles acabaram sendo interceptados pela Gestapo. A Gestapo também, né, meu? Os caras Guarda 2 anos assim, em pé, até não... Eu só queria destacar um detalhe que eu acho importante. O caráter, a direita, o nazismo, né, eles estrangulam o desenvolvimento da cultura. Quase que a gente perdeu Jean Ferrat, por pouco. Imagina. E outros que a gente de fato perdeu, né? Exatamente. Aí eles ficaram aí, né, ficaram detidos, mas acabaram sendo libertados aí por causa que já estava chegando, né, o pessoal da libertação, né, na França, né. Aí eles acabaram indo para a cidade de Toulouse, né, e lá o Jean Ferrat estudou mais um pouquinho, mas ele teve que abandonar a faculdade aí para se tornar arrimo da família aí, né. Lá em Toulouse ele trabalhou como assistente químico. Ele trabalhava e estudava à noite num conservatório de artes. Ele fez a aula de teatro, de música. E ele tocava violão, né, desde a infância, mas ele teve um acidente onde ele perdeu o dedo mínimo da mão esquerda, né? Então ele tocava já o violão de uma maneira meio esquisita, né? Isso é engraçado. O Carlos veio falar pra mim isso daqui antes do programa, né? Eu tinha feito uma pesquisinha, que nem o Jacques Brel, eu já tinha ouvido bastante Jean Ferrat. É outro desses artistas que eu já meio que enjoei de ouvir. É muito bom, eu já ouvi tanto. Mas eu não sabia disso, eu fiquei um pouco perplexo quando ele falou. Eu pensei, nossa, o cara não tem o dedo. E compunha tudo isso sem o dedo. É uma coisa incrível, né? Mas
ele não é único, né? A gente conhece até os casos aí do Django Reinhardt, né? Que é um virtuoso do violão cigano, que, inclusive o cara só tinha 2 dedos, né? Tinha menos Ah, dedo não, ainda. esse não é o cara que tem de uma atrofia na mão, assim? Ele, na verdade, acho que ele foi vítima de um acidente, que teve um incêndio, né? Acho que foi nesse incêndio que ele perdeu o movimento de 2 dedos, né? Então ele só tinha 2 dedos. No entanto, ele tinha uma velocidade impressionante, assim, né? Com 2 dedos na mão pra tocar jazz cigano. Já cigano. E ele é um dos maiores inventores desse estilo aí. Não sei se ele inventou o jazz cigano, mas exatamente, mas é um cara importante do jazz cigano. Inclusive, o Django, a importância dele, assim, como guitarrista, cruzou fronteiras, né? Porque ele influenciou até os guitarristas americanos, que ainda não conheciam, né? Nada desse estilo, né? Essa técnica de tocar o violão daquela forma, né? Bom, mas a gente está se divertindo. Eu acho que o Henrique se manifestou, Henrique. Fale Não, direto do Acre. Só ia concordar com vocês sobre ele, que me parece que é o único estilo de jazz que foi inventado fora dos Estados Unidos, né? Mas só me ocorreu aqui só, mas não vamos devagar não, vamos que vamos. Porque eu ia falar que não é, mas... Então, exatamente, é uma informação que eu tenho, mas se não for o único, é um dos poucos, né? Frieza do companheiro Chico é contagiante. Não, mas tudo bem. Bom, então voltando aqui para nossa cronologia. Não, mas foi. Detalhe. Mas é um estilo, Mas um dos fica poucos, para um próximo um programa. dos poucos estilos de jazz. Entre Criado toda uma fora digressão. dos Agora o Estados programa vai ter 2 horas, que essa descrição começou, entendeu? A gente A não vai técnica poder da fugir dessa. CATV que fique com esse problema aí pra encaixar na grade. Bom, então a gente volta em 56, ele musicou um poema, né? Les Yeux d'Elsa, né? Que era um poema do Louis Aragon, que era um poeta que ele admirava muito, né? Eu acho que até Sim, ele gravou um álbum cantando cantando poemas desse poeta, né? E o Henrique sabe dele, o Henrique pode falar um pouco. Ninguém vai te corrigir agora, só vai falar a coisa certa. Não, é o seguinte, acho que é importante falar um pouco do Aragon, porque ele é um dos fundadores do surrealismo, né? Um poeta muito importante na França, modernista da França. Junto com André Breton, ele esteve aí à frente do surrealismo. E uma coisa interessante também do Aragon é que ele lutou na Guerra Civil Espanhola, lutou na Resistência Francesa e foi casado com a cunhada do Mayakovsky. Mas é interessante, porque ele tem um disco, né, só com poemas do Aragon, não é isso? É o último disco dele, o último disco que ele lançou em vida, de 1995, mas eu acho até que tem mais de um, teria que dar uma conferida aqui na internet, mas enfim, a gente pode... Bom, acho que, não, só uma curiosidade, só a importância aí do Aragon, né, pro pessoal se situar também, tem dois. a questão do surrealismo, e o Aragon também foi do Partido Comunista Francês, então é um dos poetas mais importantes aí do início do século XX, né? Ele tem 2 discos em que ele canta Aragon. É um de 71, Ferrat canta Aragon, e 95, Ferrat canta Aragon, volume 2. Então, inclusive, esse fato dele ter musicado esses poemas de Aragon era uma crítica que ele costumava fazer aí para as rádios francesas, né? Que ele falava que as rádios francesas costumavam tocar qualquer porcaria, menos essas músicas assim com conteúdo altamente artístico, né? Como esses poemas do Aragon, né? Só as rádios francesas. Só as Porque rádios francesas. as outras rádios do mundo... Se ele visse Só as toca rádios coisa de hoje boa. em dia, cara, ele ia arrancar o resto do dedo dele com as dentes de ódio. Só a rádio francesa. Ele ia dar graças a Deus das rádios francesas. Imagina.
Bom, então em 58 ele faz a sua estreia aí, com um disco, né, que ele lança seu primeiro EP pela gravadora Vogue, né? É engraçado, né, essa coisa de EP, né? Lá na França eles tinham uns costumes assim, fonográficos um pouquinho diferentes, né? Lá eles não tinham compactos assim, né? De uma música só? De uma música só, né? De uma música em cada lado, não. O negócio deles era EP, né? Com 4 músicas, né? E os LPs naquela época eram LPs de 10 polegadas, né? Com 8 músicas, né? Era o formato mais popular na França daquela época. Eu Né? notei que os discos dele eram curtos. Porque eles só tinham 8 músicas, né? Uhum. Interessante. 10 polegadas era o formato da época, né? Aí em 59 foi quando a carreira dele começou a decolar. Ele lançou seu segundo EP, que tinha a música Mamome, que foi o seu primeiro grande sucesso aí, né? E foi nessa época também que ele conheceu o músico Alain Goraguer, né? Que acabou se tornando o arranjador de todos os discos dele, né? E parece que tinha uma parceria importante também com o diretor musical e editor, o Gerard Mays, né? Isso. Que também participou desse Mamome aí, desse EP. Aí ele já tinha completado seu time, né, com seus 2 braços direitos aí, né? Aí, aliás, esse Alain Goraguer, ele ficou famoso também aí nos anos 70, né, inclusive com uma trilha espetacular, que as pessoas têm que conhecer também, a trilha do filme O Planeta Selvagem, né, que é um desenho animado, ficção científica espetacular aí. Pô, legal. É francês? É francês, uma trilha assim muito estranha, Legal. mas muito legal, né. Aí em 61 ele lançou o primeiro LP, né, que chama-se Jean Ferrat, né, em 10 polegadas, né, como a gente falou. E daí pra diante, assim, ele começa a lançar, né, quase todos os LPs dele chamam-se Jean Ferrat, né, então é um problema sério, a gente conhece os discos pela primeira música do lado 1. Uhum. Que é o nome que acabou dando, né? Isso, que dá Já era tudo Jean Ferrat do ano tal. Jean ano Ferrat tal. do ano tal. Parece Roberto Carlos, né? Roberto Carlos era assim, né? Tudo Copiou até nisso. isso. Jean Ferrat copiou o Roberto Carlos? Não. Então, aí o segundo LP saiu em 62. Em 63 lançou o terceiro disco. Aí esse terceiro disco já começa a ser a fase já mais importante aí da carreira dele. Esse terceiro disco é um clássico, né? Chama-se Nuit et Brûlard, Noite e Nevoeiro, né? E justamente essa faixa título aí, Nuit et Brûlard, é uma música que fala aí sobre a Segunda Guerra Mundial, né, os nazistas, os campos de concentração. Na verdade é uma música aí que evoca aí a memória do pai dele, né, morto em Auschwitz, né. Isso é uma coisa que vai ficar com certeza marcada, né? Como a gente falou, o Jean Ferrat, ele é o músico mais radicalizado e mais politizado de todos esses, né? E é interessante ver, né, desse começo da vida dele, isso com certeza teve uma influência positiva, né, dele ter sido abrigado aí pelos militantes comunistas, tudo, e ter que presenciar toda essa coisa do nazismo, com certeza vai impactar na carreira dele posteriormente, né? Ainda mais começar por aí, né, que ele estava começando a fazer sucesso nesse período, né? E posteriormente ele vai lançar aí uma série de músicas importantes. É interessante ver também como o fato de ele ter essa admiração por esse poeta, eu acho que isso de certa forma tornou ele um cara mais poético, as músicas dele. Se a gente comparar com o Jacques Brel, que a gente falou no último episódio, o Jacques Brel ele não era um cara tão poético, mas ele era um cara muito teatral, né? Performático pra caralho. Você via ele nos palcos e tal. E eram umas coisas assim, as letras meio moldadas pra pessoa interpretar, né? Que nem a gente falou a música Le Bourgeois dele, que se ela não tiver toda aquela entonação, aquele negócio e tal,
ou Ne me quitte pas, se você fizer um negócio que não tem aquela performance, a música meio perde aquele brilho. No caso do Jean Ferrat, você ouve as músicas dele, mesmo sem entender, você sente aquele ar poético dele, assim. Mas quando você lê as letras traduzidas, é outra coisa. Então, ele é fato isso, tanto que em 73 ele parou de se apresentar ao vivo, o Jean Ferrat. Ele continuou lançando disco, continuou gravando, continuou escrevendo poesia, inclusive ele escrevia poesia, tinha livros de poemas e tal. Só que em 73 ele parou de fazer show, né? E aí ficou até o fim da vida, se não me engano, sem se apresentar. O show é menos essencial para um cara desse, né? Então, né, inclusive essa música, né, a gente vê, né, foi lançada em 63, né, e essa música tem um tema assim, né, bem diferente do que se costumava usar, né, nos anos 60, né. Mesmo se a gente for considerar, assim, por exemplo, o caso do Bob Dylan, né, Bob Dylan revolucionou, né, a música americana, introduzindo temas que até então ninguém tinha colocado em música, né. E o Jean Ferrat, em 63, ele já tinha abordado esse tema do nazismo, né, dos campos de concentração nessa época, né. Então, muita gente assinalou esse fato, né, dizendo que realmente agora, a partir daí, então, qualquer tema poderia ser usado para você fazer uma música, né. Uma coisa assim bem importante, né. Uma coisa também que me veio agora, né, na comparação com o Jacques Brel também, pensando assim, né, o Jean Ferrat ele encaixa perfeitamente naquela descrição do cantor que o Jacques Brel não era, né, que a gente falou no último episódio. O Jean Ferrat é esse cantor tranquilo de palco, né, e não sei como é que pode dizer sucinto, assim, mas ele não era aquele cara do vozeirão e tal. Apesar de ele ter uma voz muito bonita, né, chama bastante atenção, ele Contido, canta... né? ele é um cara bem contido, assim, ele parece bastante com aquele cantor francês tradicional que a gente falou no episódio do Jacques Brel, né? Eu acho que chama bastante atenção, né? Essas coisas da forma, né? Elas são bem... Ele tá bem adequado à época dele, no sentido da forma. A música francesa da época dele parece bastante com a música dele mesmo. É bem representativa a música dele pro que era a música francesa da época, assim. Mas eu acho que o que chama mesmo a atenção é essa parte. Ele combina isso com letras muito interessantes e ele era um cara muito politizado, assim. Ele faz o Chico Buarque parecer uma pessoa muito despolitizada. Quando você vê as letras dele. E olha que pra gente o Chico Buarque é um cantor muito politizado. Então, e o fato dele ser assim politizado se refletiu também na censura, né? Sempre. Justamente aí, né? Justamente com essa música ele já sentiu o primeiro caso de censura, né? Quando as rádios recomendaram, né, que não tocassem essa música nas rádios. Né? A música sobre o Holocausto. Sobre o Holocausto. Que em tese seria uma... Quando isso? Aí, em 63. 63. Pô, quantos anos? Faz 20 e tantos anos. Não, menos de 20 anos. É tempo, mas uma década depois, meu. E os caras... denunciar o Holocausto, o cara falou da rádio, segura aí. A música... Não queimaram um monte de gente em forno, meu. Então. Como assim não vai falar? Mas é que tem A música foi assim, sugeriram para que não se tocasse a música? Foi isso? Foi isso. Mas sabe o que é? É engraçado, né? Que até na França até a censura é meio delicada, assim, né? Aqui o cara metia o carimbo, né? Risca o disco. Um por um dos discos que saíram. Isso aí também tem a ver com o país ser muito mais radicalizado, gente muito mais politizada que ouve música, né? Então imagina, se na França começasse a sair riscando os discos com chave de fenda, que nem fazia aqui. Nossa senhora, causar assim um escarcéu no país. O cara ia olhar falando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Então, é que na verdade também esse caso aqui é porque lembrava aos franceses que a França tinha colaborado com o nazismo, né? Essa era uma lembrança, né? Tá aí mais uma demonstração que a preocupação dos caras mostra que o povo francês é muito politizado também. Porque se só a música vai causar uma mera lembrança, que eles imaginam que o pessoal vai juntar as duas coisas, é porque eles olham pro pessoal e falam, esse pessoal aqui tem muito miolo, porque... pra fazer a conexão, né? É verdade. Nossa. Não pode lembrar que a França colaborou com os nazistas. É foda.
Então, avançando um pouquinho, em 64 ele tem mais um sucesso com a música La Montagne, A Montanha, né? Que é outra música de conteúdo político, né? Dessa vez já uma coisa mais de caráter mais nacionalista, né? Porque tratava do êxodo rural, né? As pessoas naquela época tinha esse êxodo rural, né? As pessoas abandonavam suas cidades para ir morar em Paris, né? E era uma coisa que ficou marcada aí politicamente também aí pro Jean Ferrat, que notou esse movimento aí, né? Ele mesmo morava numa vila durante a vida, uma boa parte da vida dele, ele morou numa vila lá na França que tinha menos de 700 habitantes. Tudo bem que uma vila com menos de 700 habitantes na França é uma grande, coisa né? muito diferente do que a gente conhece aqui. Não, mas Nossa, na Europa, assim, a cidade com 1000 habitantes tem 20 restaurantes, tá ligado? Centro histórico, assim, um monte de coisa. Uma cidade com 1000 habitantes no Brasil, tá ligado? não é nada, né? Então, o pessoal vive no Neolítico, né? É impressionante. E é curioso, né? Um cara desse morar numa vila assim e tal. Mostra, assim, que ele tinha ele gostava mesmo, né? Pra ficar. Aí pra frente ele... então, nessa época aí o Jean Ferrat estava bem prolífico, né? Ele lançava um disco por ano, né? Ou até mais, né? E em 65 ele lançou seu 4º álbum, o Jean Ferrat, né? Para variar. Jean Ferrat número 4. Mas a música mais famosa desse disco é Potemkin. Potemkin, essa música é muito boa. Ô, louco, aí sim. Então, mais uma vez, ele teve aí um problema com a censura, né? Vai ficando gradualmente mais Você não vai falar do radicalizado. Holocausto, você vai falar do Potemkin, o que eu vou poder falar? Não, É. Só pode falar. Você não poder falar do Holocausto tem muita brecha, meu. O que é isso? Tudo bem, colaborou, mas porra. E aí no ano seguinte ele lançou um disco chamado também Jean Ferrat, com a música... Eu acho que na época eles deviam, tipo, acho que vamos supor o fã do Jean Ferrat, assim, um fã-clube do Jean Ferrat nos anos 60, assim. Eu imagino o pessoal indo lá e falar, não, você já ouviu a música do disco que ele tá fazendo assim, ó? Aí pensa nele fazendo uma cara assim, cara de galã francês, 1. Aí cara de galã francês, 2. Aí eles falam, não, aquele que ele tá... Sentado na cadeira, tal. aquele disco que ele tá Casaco sentado, ou aquele casaco disco que ele tá azul. com bigode, ou aquele disco que ele tá sem bigode. Porque é só assim pra eles só assim. diferenciarem, tá ligado? Então, falando de bigode, né? A gente esqueceu de falar que nessa época ele não usava bigode, né? Ele é muito famoso. Quem nunca viu uma foto do Jean Ferrat, ele tem aquele bigodinho de respeito, assim. Mas não aquele bigodinho cafajeste, ele tem aquele bigodinho... Aquele bigodão, né? É. Que você enrola as pontinhas no final, né? Então, o cara É tinha... que você usar pra assinar documento. Né? Eu vi as fotos dele, é um bigode respeitável. Bigode de respeito. Então, esse Tipo o rei Vitório Emanuel da Itália tinha um bigode assim também. Se for ver as fotos dele, é que o bigode do rei Vitório Emanuel é gigantesco, é aquele exagerado, assim. É um palmo de bigode por cada lado da cara, né? O Jean Ferrat é um bigode de respeito. Nessa época ele não usava, né? Ainda, ele só vai usar depois. Isso, ele começa a usar em 67, né? Depois que ele fez uma viagem para Cuba, ficou 2 meses e meio em Cuba, e ele fez um disco aí inspirado nessas experiências lá em Cuba, né? Um disco que a gente, para variar, chama-se Jean Ferrat. Meu Deus! É o... Não é nem Juan Ferrato. Juan Ferraz, tá ligado? Dá uma variada. Era o né? nome dele e a primeira música. É a primeira música do disco. Devia ser uma espécie de preguiça, talvez. Uma espécie de preguiça. Não, devia ser uma diagramação da época. Você viu como é que tá diagramada a capa? É. Não tem como mostrar, Eu mas... ia falar aqui, ó. Você vai na Wikipédia, a lista, a discografia, tá o nome das músicas, da primeira música de cada disco. Exato, Se você olhar, por exemplo, esse de 67, A Santiago, Isso. que tem Cuba Si, Les Guerrilleiros, então é o disco que ele fez em Cuba. Aí o disco deve vir de Jean Ferrat, porque é ele, né? Sim. Né? Até onde se sabe, né? Até onde consta. E esse é um disco assim que, para variar, né, tem músicas aí de conteúdo político bem forte, né?
Inclusive uma música, né, que faz aí uma crítica aos esquerdistas aí que viriam depois em 68, né, viriam fazer o movimento chamado 22 de março, né? Aí ele critica os estudantes aí que fizeram aqueles movimentos, chamando-os de filhos de burgueses, né? Filhos de burgueses, né? Que gostam de falar em nome da juventude da classe trabalhadora, né? Dá pra apontar um certo sectarismo, cara? Dá, mas também um cara politizado desse, né? Como vemos, o pessoal tem que ambientar, né? Ele era militante do Partido Comunista, esse cara. O Partido Comunista Francês, lembremos, a gente está em 67, no ano seguinte vai enterrar, assim, da maneira mais vergonhosa possível e imaginável, talvez um dos movimentos mais revolucionários que teve no século inteiro depois da Revolução Russa. Então, assim, a gente pode dar essa colher de chá pro cara ser meio sectário, porque a orientação era muito ruim na época. Então, para ele ser politizado desse jeito, isso é inclusive uma coisa que eu acho que a gente podia entrar no mérito, né? A obra dele vai tratar de 2 aspectos centrais da coisa, eu acho. Pode ser até dizer 3, né? São bem interessantes, né? Que ele é um músico que vai tratar... eu acho que, em primeiro lugar, ele vai tratar do nacionalismo francês, né? E aí... Para quem foi na Universidade de Férias do PCO sabe, né, que assistiu os cursos sobre o fascismo, sabe que os nacionalismos europeus, nos países imperialistas, eles tendem a ser, eles são nacionalismos de direita, porque você está aí praticando nacionalismo da nação opressora, né? O que ele manifesta na obra dele, quando a gente fala de nacionalismo francês, e um bom exemplo disso, acho que o melhor exemplo na discografia dele é a música Ma France, que ele tem, que é uma música assim maravilhosa. Ele procura exaltar a cultura francesa, do povo francês, mas também o passado revolucionário e histórico de radicalização do país dele, que é uma coisa natural que as pessoas procurem gostar do próprio país. Esse negócio de não gostar do próprio país é coisa de cara... como é que é? Cara de gente colonizada. Mas aí tem esse cuidado para não acontecer isso. Por exemplo, ele não vai defender que a França subjugue a Argélia, por exemplo, como a França fazia, né? Não ia fazer isso daí. Mas ele defende, por exemplo, o passado revolucionário da França, citando Napoleão e tal, essas coisas assim vanguardistas da França, Robespierre, né? Essa música é um bom exemplo, uma França, que o pessoal ouça a música, tem o videozinho dele lá caminhando numa praia que não acaba nunca mais, assim, que ele canta a música inteira na mesma praia. É verdade. Mas aí eu recomendo que o pessoal leia, né, a letra enquanto ouve a música, né? Ele fala... A música é toda uma poesia muito bonita sobre a história da França, o passado revolucionário, a cultura francesa, o povo francês. É muito interessante, assim, muito poético também, que é marca registrada dele, né? E é interessante como ele consegue manifestar isso do nacionalismo francês, esse lado não imperialista do nacionalismo francês, que é uma alternativa esquerdista para o problema do nacionalismo imperialista, né? Que em geral tende para o fascismo, como a gente vê. Não é só, por exemplo, na Alemanha e na Itália que isso vai acontecer. Mas aconteceu em todos os países da Europa, claro, praticamente, principalmente os imperialistas, né? Então, esse nacionalismo, ele está aí exaltando um problema cultural, um problema, e também esse negócio do passado revolucionário, que também mostra um certo esclarecimento do ponto de vista do marxismo. O cara muito pequeno burguês poderia renegar tudo, falar que o Napoleão era um conquistador, não sei o que, ele não vê nada de bom no negócio, mas você consegue entender o lado do que a pessoa está colocando, entendeu? O problema do passado revolucionário do país dele, do fato de que o país é um país de vanguarda, entendeu? Que rompeu com as velhas ordens no seu tempo, entendeu? Não dá para exigir que o Napoleão fosse Lênin, o pessoal entende isso. E por um outro lado, na obra dele, a gente vai perceber ele sendo um cara muito radicalizado, muito politizado, que cantou aí em apoio a todas as revoluções do tempo dele. Ele tem música falando de Cuba, Vietnã, e alguns outros exemplos. Inclusive essa música do Vietnã é muito bonita. Eu não achei a tradução aqui, eu fiquei procurando um tempinho, mas não encontrei uma tradução. A música é chamada Um Ar de Liberdade, Un Air de Liberté.
que ele fala sobre o país em si e tal, faz uma puta exaltação ao Ho Chi Minh, e de novo, é super poético e tal. É bonito de ler enquanto ouve. Eu reparei que é meio que um padrão desses músicos franceses dessa época, que eles meio que transcendam a parte de ouvir a música, sabe? E que meio que a coisa se complete fazendo outra coisa. No caso do Jacques Brel é vendo, e no caso dele é lendo a letra e tal, e prestando bastante atenção, né? Tipo, mastigando aquela informação, aquela poesia dele, que ele era um cara muito poético mesmo. Eu acho interessante também, num ponto de vista musical, né, que eu acho que a gente também não falou tanto, que ele tinha uns arranjos muito diferentes, assim, né, que nem você ouve, né, e às vezes a música você tá esperando que vá para um lugar, vai para outro, as harmonias e tal, era bem diferenciado, assim, não era muito previsível, né, tipo, é difícil explicar sem ter um exemplo na cabeça agora, mas o que eu ouvi dele, né, eu particularmente não conhecia antes de fazer o programa e tal, então eu fiquei essa semana escutando e tal, e sacando, mas deu pra perceber, assim, que os arranjos não eram elementares, são coisas diferentes e tal, isso que o Nishimiya falou, que o arranjador que trabalhava com ele fez uma trilha sonora para um desenho de ficção científica muito doido, faz sentido, assim, quando você vai pensar num ponto de vista musical, assim. O arranjo tinha aquela coisa clássica da música francesa, aquela orquestrinha de fundo, a maioria das músicas tinha, só que tinha muito esses instrumentos modernos da época, eletrônicos, né, que similares, por exemplo, ao Theremin, a gente tava falando, tinha um aí que era um tecladinho sinistro. O Martenot, a música Kubasi tem uma introdução com um tecladinho diferente, não sei se é um órgão com uns efeitos e tal, ele me chamou a atenção isso daí. Essa música eu acho muito triste ela, porque ela é uma música muito bem intencionada, só que assim, você não pode falar que ela é mal executada porque ela não é mal tocada, nada do tipo. Mas você vê que aonde ele queria chegar, ele passou muito longe. Ela não é uma música cubana, ele tentou fazer. O cara era durão, branco né? demais pra conseguir isso daí. É meio durão. Mas enfim, ela tem esse detalhe, esse tecladinho no começo que é um timbre diferente e tal. Uma coisa interessante. Nossa, coitado dessa música. Ela é boa e ela não. Ela é meio. Tipo, pra você, quem é músico, ouve a música, fica um pouco incomodado, né? Porque ela, tipo, forçou a amizade ali, tá ligado? Mas é foda, né? A música não é ruim. Quem tá ouvindo não é ruim a música, mas você fica com esse pé atrás. Ele faz o refrão dela é meio sincopado, mas é uma sincopa meio. Muito dura, né? Você fala verdade. assim, nossa senhora. tentou. Dá uma medalha. É uma homenagem, né? Homenagem, tá homenageando e tal. Também se o cara aparecesse lá com aquela banda de. Ia ficar esquisito. Música cubana, ninguém ia nem entender a música. Os caras iam olhar e falar, nossa, mano. Os negrões, só ele cantando daquele. E a música dele não tem essa característica, né? Meu Deus. É uma música mais poética mesmo, mais contemplativa, às vezes até. É difícil executar a poesia no meio do batidão. Sim. Então, aí voltando a essa história aí, tem músicas também do Jean Ferrat que inclusive ele critica o passado colonialista, né, da França, né? Sim. É uma coisa importante também, né? Só uma coisa que eu esqueci de adicionar, né? Ele vai cantar todas as revoluções e ele, inclusive a gente não falou isso, ele eventualmente vai romper com a política do Partido Comunista, né? Não deixando de ser comunista, mas ele vai romper com a linha stalinista devido à invasão da União Soviética à Tchecoslováquia. E ele compõe uma música muito famosa também, chamada Camarade, falando sobre isso, né? E ele, curiosamente, quem analisa a trajetória política nas músicas dele, ele não se aproximou do trotskismo, pelo menos a gente não achou nenhum registro desse tipo de coisa, mas é muito curioso como ele politicamente se alinhou muito ao trotskismo nesse sentido, porque ele estava aí exaltando e apoiando furiosamente todas as revoluções pelo mundo, né, em contraste com a tese stalinista da revolução do socialismo em um só país. Ele estava atrás da revolução mundial, né, internacional, e ele criticou em várias músicas as atitudes stalinistas, né, e as atitudes da burocracia. Então, de uma certa forma, ele estava inconscientemente alinhado aí com a proposta do trotskismo e era um senhor de um músico. Né? Isso. E você vê que esse alinhamento vem pura e simplesmente de ser uma pessoa muito esclarecida, porque ele não teve esse contato.
Então, esse esclarecimento todo leva a pessoa, né, a romper com esse freio de mão aí que era a burocracia stalinista. Então, porque a gente vê que ele participou das manifestações de maio de 68, né? Ele estava lá presente, né? E justamente nessa música Camaradas, que ele faz essa crítica, né, da invasão, né, da Tchecoslováquia, né? O episódio lá da Primavera de Praga, né? Aconteceu, né, quando os exércitos stalinistas invadiram a Tchecoslováquia porque o presidente daquela época estava querendo fazer uma abertura do regime, né? Na verdade, um caminho meio social-democrata, né? Ali dentro do país, né? E então ele fez essa crítica, essa denúncia aí nessa música Camaradas aí. Ele tem aí uma série de coisas, é até difícil, que a gente falou, é difícil achar de onde é que são os álbuns, tem todos o mesmo nome. Parece que poderia dizer que ele tem um álbumzão só, né, com várias músicas. Eu não sei se a gente chegou na cronologia do episódio dele rompendo com a gravadora, né, que é um episódio importante aí para falar sobre a situação dele, né. Na verdade, tem um episódio antes aqui, de 69, que é uma coisa interessante, né. Ele estava aí participando de um programa de televisão, né, na TV francesa, né, que ele sempre criticou dizendo que era muito reacionário, né. Nossa, porra. De novo. Mais cara, Você não estava muito fã dos esquerdistas que tiraram da TV francesa. Não, mas imagina a nossa televisão, né, cara. E ele estava nesse programa, né, fazendo um debate junto com o Georges Brassens, que é outro cantor francês aí muito famoso. Era, né, amigo do Jacques Brel, a gente falou. Jacques Brel, Eles né? estavam num debate? Eles estavam num debate, né? Que já mostra que, que a diferença... Quando que você viu dois cantores num debate na TV? Debate político na televisão. O debate que eu vi na TV brasileira é entre o Henrique Cristo, o Toninho do Diabo e o Padre Quevedo. Esse é o debate, né? Esse é um histórico. Foi um debate. Vale a pena conhecer. Não, é histórico. Programa da Luciana Gimenez. Bom, perdão, vai. Escatologia usada como comparação, né? Então, aí nesse meio desse debate, né, aparece um assistente de palco, né, que mostrou uma lousa escrita, né, para o apresentador do programa, escrito assim: Jean Ferrat pode cantar, mas não pode falar mais nada. Porra. E ele viu. Acho que ele deve ter visto, né? Tanto né? A partir daí ele virou persona non grata, né, na TV francesa. Ele ficou banido da TV por 3 anos. A pequena censura. Ele virou persona non grata porque ele viu o negócio? Não, ele virou pelo debate. Pelo debate, o que ele estava falando lá. Acho que deve ter falado alguma coisa que eles não gostaram muito aí, né? Algumas coisas. Algumas coisinhas aí, né? É tipo você falar fora Bolsonaro hoje na televisão. A jogadora de vôlei lá tá sendo linchada virtualmente até agora. Acho que ela recebeu até um comunicado do Banco do Brasil, assim, falando, opa. Morreu já, né? Porque, nossa, caíram matando. Né? E até. A mãe falou também, inclusive foram vasculhar a hipocrisia disso, né? Que a seleção masculina de vôlei durante a eleição declarou apoio ao Bolsonaro e foi respaldada pela organização do torneio, acho que é da mesma organização, e agora ela sofreu represália. Pra todo mundo entender que não, a gente aqui é Bolsonaro. Aqui é Bolsonaro. Cara. É isso, né? Então, aí em 72, né, o Jean Ferrat se despede aí dos palcos, né? Ele nunca mais fez shows, mas ele continua aí fazendo os seus discos, né? E gravando suas músicas aí, né? Mas depois disso, em 75, né? Os discos que ele gravou, né, até então, eram discos que tinham saído pela gravadora Barclay, né? E essa gravadora foi vendida aí para uma grande gravadora que era a Polygram, né? Aí com isso aí ele sentiu que ia ficar na mão de uma grande gravadora e ele não gostou muito dessa ideia. Você fica na mão do vampiro gigante que assolava o mundo, né? E você eu entrar nessa, capaz que eu morra desse cara. É verdade.
Aí ele tomou uma decisão, né? Ele pegou as quase 200 músicas que ele tinha gravado até então. Do único álbum dele. Dos Jans Ferraz. Dos Jans Ferraz. E regravou tudo. De novo com outra gravadora. Não, a gravadora dele mesmo, né? Ah, ele criou uma gravadora e gravou. Nossa, imagina essa sessão de gravação. A cabeça. Meu, o cara gravou 11 discos. Imagina isso, cara. 11 discos? 11 discos e lançou tudo de uma vez. Mas só pra entender, ele regravou, tipo assim, chamou os músicos no estúdio. Chamou de novo. E gravou tudo de novo ou ele pegou as fitas e remixou, remasterizou? Não. Ele chamou os músicos e foi lá e gravou tudo de novo. E aí eu fiz. É quase um trabalho militante, porque o cara só militando mesmo pra fazer isso daí, né, meu? Em que áreas? Direto do Acre. Não, uma loucura, o cara. Eu gravar 200 músicas. Não, esse foi o maior foda-se, né? Quer dizer que agora, se você vai procurar uma música dele, você vai encontrar necessariamente 2 versões dessa música. Pelo menos. Eu ia falar, será que o que a gente escuta aí mais comumente é a versão antiga, a versão nova? Então, difícil dizer, né? A gente não sabe, né? Mas ele fez isso pra não correr riscos, né? Do que ele gravou ser surrupiado. Isso, né? E o surrupiado também, a gravadora podia falar, pô, não vou relançar isso nunca mais, deixa pra lá. E é meu e pronto. E aí se ele quiser relançar, ele toma um processo. Não, faz sentido o que ele fez. Tudo bem, é trabalhoso. Mas vale a pena o trabalho. Se ele tem capacidade financeira e disposição. A capacidade financeira com certeza ele tinha. Tem álbum dele que vendeu 2 milhões de cópias. Então, e disposição, né? A disposição do cara que milita isso daí, né? O cara chegou e falou, não, eu preciso fazer isso aqui, que isso aqui vai dar galho depois. Pode entregar na mão desses caras, vão gravar tudo de novo. Não, só a atitude, os caras da gravadora já tá aqui. Puta, caralho. O que a gente faz agora? Não tem o que eles falar, a música mas ele tá certo. Tem cara que tem essas gravadoras, tem música de 50 anos, os caras estão até hoje. Tudo bem, cai do domínio público, mas outras não, mó guerra, o negócio é uma confusão. Não, o negócio é sinistro. Então, isso aí, isso é a atitude de um cara que tem ódio ao capitalismo mesmo. Cara comunista de verdade, entendeu? Esse cara é engajado pra gravar 200 músicas, tudo de novo, né? Desses discos dele, teve que reunir tudo. Fico pensando se ele tinha tudo organizadinho, as partituras e tal. Se foi um rolo, ele teve que reescrever uma parte. Imagina as peripécias. Quanto tempo será que ele demorou pra fazer isso daí? O pessoal tirou de ouvido e foi tocar, né? A sorte foi que o arranjador, né, que fez todos os discos, tava lá, né? Então ele... Ele tava tudo lá já. Imagina a cara do arranjador. Recebeu a notícia. Falou, precisa gravar tudo de novo, velho. Cara, beleza. Tudo bem, que é mais fácil depois que você já gravou uma vez. É bem mais fácil. Que loucura, cara. Mas putz, parece um serviço. Em 75. Ele fez tudo num ano só? Não, acho que foi de 75 a 80, né? Demorou 5 anos. Normal. Imagina. Também, cara, precisa ganhar um dinheiro, né? Senão não dá. Imagina quanto que deve custar pra fazer 200, porque a gravação dele é tudo coisa boa. Tal, pra ele gravou e não lançou, né? Eu guardou pra ele? Que ele não, ele lançou 11 LPs. Tudo numa vez. 11 LPs, volume 1, 2, 3, até... Rapaz, você vai ganhar um ponto comigo. Legal mesmo. Uma atitude, assim, não só atitude de proteção, mas é um protesto. É um protesto. O cara fazer isso daí, né? Exato. Isso aí. Porque tem cara que chutaria o balde, né? Ia simplesmente largar na mão das gravadoras, tudo. Na verdade a maioria dos caras nem tem essa noção de que o fato de ele estar na mão de uma gravadora gigante é uma coisa ruim. A maioria das pessoas é muito deslumbrada com esse tipo de coisa. Até na prática se fuder, né? Mas... A maior parte faria assim, se ajoelharia na porta da gravadora e falaria, por favor, coloque meu disco na praça, né? De novo, então. E mostra que ele é um cara que tinha um certo recurso, ele com certeza devia ter contatos para possibilitar essa operação toda, né? Mas é muito interessante, né? Um cara muito militante mesmo, né? Tanto na música dele, esse negócio assim, quando a gente colocou aqui, né, começou a juntar os pontinhos e viu esse negócio de que o cara meio que tava... Esse negócio da política trotskista que me chamou muita atenção, isso, tipo... começar a ligar os pontinhos e ver que o cara, por pura convicção política, acabou se alinhando com as teses do trotskismo da época. Muito interessante, né? Isso aí em 1980, né? Ele lançou esse disco chamado
Ferrat 80, né? Olha só. Olha só, Ele conseguiu arranjar um nome pro disco mudou um dele. pouquinho. Tirou o Jean. Aí nesse disco ele trouxe essa música chamada Le Bilan, que trata dos expurgos stalinistas, né? Você chegando cada vez mais Cada vez ele vai perto. ficando mais... Essa música é interessante, mas eu cheguei a escutar. Então, porque essa música foi inspirada, né, por causa de uma declaração desse tal de Georges Marchais, que era um secretário-geral do Partido Comunista Francês. Ele chegou e fez uma declaração falando que no balanço geral, até que o stalinismo foi bom. Ah, é verdade, tem um trecho da letra da música que fala de balanço geral. De balanço positivo, Balanço aliás. positivo. Tem um Le trecho da Bilan, letra. Le Bilan, acho que significa isso, né? O balanço, né? Ah, tá. Então ele fala nessa música, né? Como que você vai falar de um resultado positivo se você tem, a que custo, né? Milhões de mortos que formam o passivo, né? Eles devem ser questionados. Não exija a alma de um contador de mim para contar essa tragédia centenária, né? Como é que pode, né? Então ele já vinha denunciando e continuou fazendo essas denúncias aí do stalinismo nas suas músicas, né? Ele agora no final da vida dele, ele, né, já que a gente tá chegando no final aqui, só pra marcar, né? De novo, né, não dá pra exigir que o cara seja perfeito, né? Não vamos ficar aqui no ápice do sectarismo. Esse cara, ele dá uma centreada no final da vida dele, né, com algumas declarações aí, inclusive sai candidato pelo Partido Comunista Francês, né, no final na virada do milênio. Ele sai candidato ao Parlamento Europeu, né? Quer dizer, ainda existia uma crença, né? Uma confusão política, né? Isso daí. A pessoa deu uma centreada, ele deu uma declaração que mostra que ele deu uma centreada, não deu? Que ele fala um negócio aqui. A gente estava discutindo antes, eu não me lembro agora o que ele falou. Mas ele, assim, é nítido que foi chegando no final da vida, ainda mais porque o neoliberalismo a gente viu, ele estraga qualquer um. Foi o auge, né? Não sobra ninguém do neoliberalismo. Aí, esse cara aí, você vê que ele até terminou bem, se for olhar, tipo, para casos de neoliberalismo, ele até terminou bem. Ele não virou, por exemplo, ministro do FHC, nem nada do tipo. Não, ele pode ter brigado com os esquerdistas lá atrás, depois se anterior, mas o fato de ter gravado os discos de novo, pra mim, é um negócio espetacular. E é difícil o cara sustentar uma posição tão radical numa condição tão adversa que é o neoliberalismo. É difícil, pô, não tem movimento, não tem O nada. cara pode chegar nos anos 90. Já passou por tudo, né? Já gravou os discos dele tudo de novo. Aí chega nos anos 90. É verdade. Na Europa, o cara fala. É verdade. Voltamos tudo pra trás. Exato. Não, voltou tudo essa bruxa, porra aqui. Não sabe, não dá pra é fazer foda. isso daqui e tal. É muito. É aqui, ó, esse negócio aqui que você fala, né? Aqui, Isso, ó. Com né? canções que criticam o capitalismo e o bloco socialista soviético, acusando ambos de reduzirem os homens à categoria de animal, né? Sim, deu uma centreada fazer o quê? Mas também, como eu falei, não dá pra exigir do cara isso daí, ainda mais porque ele não tá mais militando, porque não é. Tipo, o negócio já não tava mais funcionando assim também, a gente sabe. Né? Aí ele vai ser candidato e vai morrer logo depois, né? É uma pena que os caras tenham conseguido levar o cara pra esse ponto. Quebrar o cara, né? Quebrar o cara, mas assim, ele até comparado com outros sujeitos aí, né? Isso, assim, em grande parte é culpa do stalinismo, né? Por causar aquela má impressão muito grande, assim, muita gente muito engajada do movimento. Um cara como esse aí, com certeza se desiludiu muito com as loucuras do stalinismo posteriormente, né? Ainda mais aqui, que você tá falando, 91, que ele faz essas músicas, essas declarações. Não é logo depois não vai cair a União Soviética? Acho que foi em 89, né? Que foi 89 caiu o Muro de Berlim e 91 acabou a União Então Soviética. 91, ou seja, tá aquela desgraça anticomunista no mundo, não sei o quê. O cara tende ainda mais que ele não tá respaldado por um partido e tudo, o cara tende a se entrear mesmo. Eu não sei se vocês têm alguma consideração, que a gente já tá estourando nosso tempo. O aqui. Henrique queria falar que ele tirou do mudo aqui, eu tô de olho nele aqui. Não, eu ia falar só essa questão aí, apesar da confusão toda, mas finalmente ele foi candidato pelo Partido Comunista, né? Quer dizer, se manteve de esquerda, né? Toda a confusão. É só isso que eu ia falar. Eu só ia falar também que é melhor
Jean Ferrat pelo Partido Comunista Francês do que a tenente da Polícia Militar pelo PT lá. Com certeza. Salvador e outro malandro lá pelo PSOL. Né? O cara no... Coronel. Bop. Nesse Cara do sentido Bop. aí... Não, por exemplo, ele não virou nenhum Zé Ramalho da vida, que virou cara, assim, cara de direita, nem nada, tá ligado? E ele, por exemplo, ele não era tão sonso que nem o Pelé pra virar ministro de um governo de direita, entendeu? Aí, assim, dá pra ver vários casos, mas dos vários casos ruins que a gente viu aqui, ele até que tá bem, entendeu? Bem, eu acho que a gente chegou ao final de mais um episódio aqui do Música de Classe. Que o colecionador deve sofrer um pouco com os discos do... Ele tem que comprar os discos que já... O colecionador não sofre com essas coisas. Eu terminei a coleção, então falta só mais 80 que ele regravou tudo depois. Você sabia dessa? É mais fácil achar os novos, provavelmente, né? Então. Da hora. Bem, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio do Música de Classe. Você que gosta do nosso podcast, que adora ouvir não, porque ninguém vê ninguém aqui, mas ouvir a gente aqui na grade da Causa Operária TV, entendeu? Eu vou pedir aqui, como eu sempre peço, né? Eu não sei se o pessoal não sabe, mas a maior parte das nossas visualizações são de pessoas não inscritas. E um estudo mostra que as pessoas que veem vídeos, ainda mais essa faixa etária da Causa Operária TV, as pessoas que veem vídeo sem se inscrever porque não tem conta no YouTube. Então eu vou pedir pra você que tá aí com o seu e-mail do Yahoo ou do Ball, você que não se atualizou ainda, faz um e-mail no Gmail, cria IG. no IG, cria no IG não, porque o IG é pago, ninguém vai pagar pra usar o e-mail, né? Nossa, sério? Ficou pago. Lembra que o IG era internet grátis? Mas de qualquer maneira, CD. Cria uma conta no Gmail, cria uma conta no YouTube. Você não vai estar ajudando o YouTube com isso, você vai estar ajudando a gente a chegar a 100 mil inscritos e pegar aquela plaquinha maravilhosa, linda, de prata, de 100 mil inscritos que o YouTube fornece para os canais de 100 mil inscritos e ajudar a gente a chegar a 1 milhão. Porque do 100 mil para 1 milhão é um salto muito menor, aparente ou não, do que do 0 para os 100 mil. Então, assim, a gente chegou num patamar muito legal e seria muito bom se o pessoal conseguisse contribuir com a gente aqui e se inscrevesse para poder ajudar a gente a chegar aos 100 mil. Com certeza vai ter uma comemoração bem legal aí da chegada dessa plaquinha, entendeu? E dessa marca que vai, inclusive, ajudar a gente aí em uma série de mecanismos do YouTube, mas eu não vou me estender aqui. Já ganhei a sua atenção, já vi que você vai se inscrever nesse vídeo, não vai? Certo. Então, no mais aqui eu vou pedir para você deixar o seu gostei. Se você puder ser membro da Causa Operária TV por apenas R$8 ao mês, você ganha uma série de regalias aí e inclusive um contato mais próximo com a gente e ajuda a gente a manter aqui a TV 24 horas, né? No mais, muito obrigado. Esse foi o programa Música de Classe. Até a próxima semana.